A graça e a paz, irmãos. Estamos aqui estudando o livro de Cantares e temos feito isso no Instagram e temos feito isso aqui no nosso canal do YouTube. E quero te convidar a estudar comigo esse livro nas próximas quintas-feiras, a partir das 20 horas. Nós estaremos sempre aqui compartilhando com os irmãos esse livro extraordinário das Escrituras Sagradas. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado. Amém? Vamos orar comigo aqui. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que edifica os nossos corações, ó Deus, que alimenta o nosso espírito. Obrigado porque o Senhor tem atraído os nossos corações para a Tua pessoa e para a Tua presença. Obrigado porque o Teu Espírito trabalha em nós. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós falarmos propriamente do livro de Cantares, é muito importante entender que esse livro ele esteve fechado durante muito tempo. E fechado por quê? Porque, especialmente na Idade Média, ele não era um livro compreendido, entendido, e foi considerado pela Igreja Romana, inclusive, um livro pornográfico, um livro inapropriado. E depois, com a Reforma Protestante e Deus trazendo luz e trazendo revelação, esse livro foi sendo aberto e especialmente algumas pessoas especiais foram usadas por Deus para trazer luz sobre o livro de Cantares. E uma dessas pessoas foi a Madame Jeanne Guyon, do século XVIII. Essa mulher cheia do Espírito Santo trouxe esse entendimento, e depois outros irmãos como Hudson Taylor, o John Nelson Darby e depois Watchman Nee, entre outros muitos homens de Deus, trouxeram uma percepção profunda desse livro. O que esse livro trata? Esse livro trata do seu relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Não é a igreja coletivamente, mas é a igreja individualmente. Sou eu no meu relacionamento com Jesus, é você no seu relacionamento com Jesus. E esse livro, então, mostra vários momentos, várias etapas, várias fases da sua vida cristã e da minha vida cristã. Ele descreve a sua vida cristã, as etapas da sua vida cristã. Por isso é um livro tão rico e tão edificante, porque fala desse relacionamento pessoal nosso com a divindade. Agora, qual a posição desse livro na Bíblia? É também uma posição inusitada, porque você primeiro tem o livro de Eclesiastes e depois dele você tem o livro de Isaías. No meio está Cantares. E por que essa posição tão inusitada do livro? O livro de Eclesiastes é o livro que fala da desolação, fala da decepção humana, fala da frustração dos prazeres do homem, dos prazeres naturais, das coisas naturais, de tudo aquilo que você pode comprar, adquirir, viver, experimentar, dos prazeres, do sexo, das coisas que você pode adquirir, das vinhas que você pode adquirir, dos pomares que você pode comprar, das coisas que você pode usufruir. A Bíblia resume tudo no livro de Eclesiastes, dizendo que tudo é perda de tempo, é canseira, é enfado e é correr atrás do vento. Então a Bíblia está mostrando por essa metáfora que o vinho natural, que representa essas experiências naturais, elas todas desembocam em frustração. Não interessa quão grande foi a sua riqueza, quão grande foi o seu poder, quão grande foi as suas possibilidades de usufruir da vida, toda a vida vai terminar em canseira, enfado e, diz a Bíblia em Eclesiastes, correr atrás do vento. E é interessante que o livro de Eclesiastes, então, nos prepara para a experiência de Cantares, porque o livro de Cantares, de Eclesiastes, fala então dessa experiência de frustração com as coisas naturais e com o vinho natural. O vinho aqui é uma metáfora para as coisas naturais. E é interessante que dos primeiros versículos em Cantares, você já vê a Bíblia dizendo: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho.
do que as coisas naturais. Então nós encontramos satisfação, significado, completude existencial nessa experiência com Jesus Cristo. Não há outro que pode nos preencher, nos satisfazer, e a Bíblia está dizendo aqui: o teu amor é melhor do que as coisas naturais de Eclesiastes. O teu amor é melhor do que o vinho natural, essa metáfora que fala das coisas naturais. O teu amor é melhor do que qualquer coisa que eu possa experimentar na vida terrena. E, finalmente, você tem o livro de Isaías depois do livro de Cantares. O livro de Isaías, por excelência no Velho Testamento, é o livro que revela Jesus Cristo. É o livro que promete a encarnação do Verbo. É o livro que fala de Jesus. O nome dele é Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, é o Emanuel. Uma virgem dará luz a um filho e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. A nação que jazia em trevas viu uma grande luz. Então você vê o livro de Isaías profetizando todo o tempo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. E aí fala, porque ele foi ferido pelas nossas pisaduras, ele foi massacrado pelas nossas transgressões. E aí vai, e aí por aí vai. O livro de Isaías, então, revela o noivo que nós encontramos em Cântico dos Cânticos. Esses dois livros, então, são livros especiais na sua localização na Bíblia, na sua posição na Bíblia. E é muito importante entender também que nós vamos usar uma ferramenta de hermenêutica que é o princípio das metáforas, o princípio das simbologias, dos tipos e das figuras. Se você quer entender o que Deus está falando com o símbolo, e o livro de Cantares é um livro cheio de símbolos, vai estudar o que Deus está falando através daquela metáfora. Então, por exemplo, vinho, por exemplo, as vinhas, por exemplo, nardo, bálsamo, a mirra, por exemplo, noivo, a noiva, o ouro, a prata, todas essas coisas que são vistas de uma maneira profusa, abundante no livro de Cantares, todas elas têm um significado. E sem essa ferramenta da hermenêutica, da simbologia, da tipologia, das figuras, das metáforas, nós não podemos entrar na profundidade, no melhor do livro de Cantares. E, portanto, nós vamos usar bastante essa ferramenta de hermenêutica. E, começando então o nosso estudo, nós vemos aqui no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 7, a primeira grande etapa da vida cristã, que é o amor inicial. Esse amor inicial revelado pela Escritura Sagrada está aqui mostrando essa primeira fase da nossa vida cristã, da minha vida cristã, da sua vida com Deus, da sua vida espiritual. Isso inaugura a nossa experiência. Aqui fala então desse crente novo na fé, novo convertido, e vai falando dos tratamentos de Deus, das etapas, do trabalhar divino na nossa vida cristã. E essa primeira fase é uma fase de idas e vindas, de avanços e retrocessos. É uma fase em que você tem experiências reais, profundas, íntimas com Deus, mas depois você perde a percepção do Senhor. Enfim, mas esse é o primeiro momento que é inaugurado por essa experiência que nós chamamos aqui da experiência do trono, que está no capítulo 1, verso 1. No capítulo 1, verso 1, onde a Bíblia diz Cântico dos Cânticos de Salomão. Quem é Salomão? É o rei. E ele está então revestido de glória, ele está vestido da sua posição real, da sua beleza real, do seu poder, da sua majestade, da sua grandeza. E é inaugurado o livro então com Salomão como rei. E nós nos achegamos a ele e temos então essa primeira experiência do trono. Essa experiência de enxergar o rei como rei é aquilo que nos atraiu para ele, é aquilo que nos atraiu para a presença de Deus. E qual é essa experiência do trono? Essa experiência fala do Senhor tratar com seus pecados, com os meus pecados, dele ser o juiz. Quem está sentado no trono julga. Portanto, ele é o juiz que julga as minhas causas, que salvou dos meus pecados, que me salvou a mim e a você dos nossos pecados.
e essa experiência nos atrai para Ele. O que nos atraiu para Ele foi essa posição de majestade, de beleza, essa primeira experiência. E aí a Bíblia vem então no verso 2 dizendo: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Tudo aquilo que nós levamos à boca fala de ingerir, de comer, de digerir, de colocar para dentro de nós. Aquilo que nós levamos à boca fala do desejo de ser um com aquilo que nós comemos e ingerimos. Por isso a Bíblia está cheia dessas metáforas que tem a ver com comer, o ingerir, comei desse pão, bebei desse cálice, o cálice o meu pão é o meu corpo, e o meu cálice é o cálice da nova aliança, bebei dele todos em memória de mim. Você vê a árvore da vida que dava o seu fruto lá no Gênesis, e esse fruto deveria ser ingerido para ter vida eterna. Esse mesmo fruto, essa mesma árvore está no centro da Nova Jerusalém, no final do livro de Apocalipse. Jesus se revela como pão vivo que desceu do céu. Então, todas essas metáforas têm a ver com o comer, com o ingerir, com o digerir. E aquilo que nós comemos entra para dentro de nós, é digerido pelo nosso organismo e se torna um conosco. Então, esse beijar com os beijos da boca fala dessa necessidade, desse desejo, dessa intenção de ser um com o Senhor. E a Bíblia continua no verso 3: suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. E unguento aqui fala de perfume. Toda vez que você vir perfume, nardo, bálsamo, mirra na Bíblia, aponta para a mesma coisa, que é quebrantamento, porque a maneira de se extrair perfume, novamente, se você quer entender o que Deus está falando com o símbolo, estuda o símbolo. Qual era a maneira de se extrair esses perfumes? O nardo, o bálsamo, a mirra, era através dessa prensa, onde as madeiras aromáticas eram colocadas, e ali a prensa quebrava, rompia as fibras da madeira, fazendo com que então pequenas gotículas daquele óleo caro, difícil de ser extraído, fosse então colhido. E Jesus então é esse Senhor que está com esse unguento que nos atrai, e esse unguento fala então do quebrantamento, da beleza do Senhor. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, quebrantado de coração. Isso nos atrai a Ele. Nós não temos medo do Senhor, porque Ele nos atrai pelo seu quebrantamento, pelo seu unguento. Então a Bíblia está dizendo que os ungüentos derramados são aquilo que nos atrai a Ele, é suave, é atraente, é delicioso. Por isso as donzelas te amam, por isso a igreja ama o Senhor. E aí o verso 4: leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me conduziu, me levou às suas recâmaras. E essa experiência da recâmara é isso mesmo. Fala dessa metáfora da união íntima, da união física entre um homem e uma mulher que se amam apaixonadamente. E aqui Deus está usando então essa figura do casamento, da união entre o noivo e a noiva, entre um noivo apaixonado e a noiva apaixonada. E essa união então arrebatadora, Deus usa como metáfora para falar das intenções da divindade de casar-se com você, de unir-se com você. É uma união tão íntima, tão pessoal, tão arrebatadora e tão intensa, que Deus usa essa figura da maior experiência humana de união com alguém. Não tem outra experiência humana mais profunda do que o casamento. Não tem uma ligação tão íntima, tão completa, tão total, que envolve espírito, alma e corpo, como essa união íntima entre um casal, entre um homem e uma mulher. Deus então está tomando essa figura, essa metáfora, para falar do tipo de união que Ele deseja ter com você, individualmente, pessoalmente. Mas é claro que mesmo Deus usando essa metáfora da união entre um homem e uma mulher, ela ainda é pobre para relatar, para descrever em profundidade as intenções que Deus tem comigo e com você.
porque a Bíblia diz também que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, essa união da divindade que está anelante de intimidade, de comunhão conosco, fala disso. Ele foi aquele que veio atrás de nós. Olha a figura, por exemplo, da mulher samaritana. Jesus vai atrás dela. O que aquela mulher tinha para dar a ele, oferecer a ele? Nem o nome dela nós temos. Isso mostra que era uma pessoa que não tem influência, uma pessoa que não tinha mais nada para dar a ele, mas Jesus tem sede de comunhão e de intimidade. E aí ele diz: se tu souberas quem te pede a água da vida, tu é quem lhe pedirias e ele te daria a água da vida. E ela pergunta: Senhor, como tu, sem balde, sem corda, sem os instrumentos, pode retirar essa água? Né? E Jesus então se revela a ela como o sétimo nos relacionamentos que ela tinha. Ela já tinha passado por 5 maridos, estava no 6º, não era uma prostituta, não era uma adúltera, era uma mulher que se casara 5 vezes, agora estava com o 5º homem, e você vê que Jesus é o 7º que passa pela vida dela. E Jesus então é a grande satisfação. E essa satisfação acontece no Espírito, porque o Pai procura adoradores que o adoram em Espírito. É isso que ele diz a ela. E é interessante, então, nessa experiência da recâmara, essa experiência é íntima. Isso fala nessa fase do amor inicial de você descobrir a presença de Deus, descobrir o fluir do Espírito Santo, descobrir essa intimidade onde você pode ministrar ao Senhor, onde você pode contemplar ao Senhor, onde você pode adorar ao Senhor, nessa experiência que só entra você e Ele. É a intimidade entre você e Ele. É disso que trata o livro de Cantares. E aí, na sequência, o verso diz: em ti nos regozijaremos e nos alegraremos, do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Em outras palavras, o que nos satisfaz interiormente, o que resolve a nossa equação humana, existencial, o que nos dá descanso relacional, como aconteceu com a mulher samaritana, é encontrar o amor do Senhor. É o amor do Senhor que te resolve, meu irmão, minha irmã. É o amor do Senhor que soluciona as suas insatisfações, meu irmão, minha irmã. Então é encontrar-se com o Senhor que resolve as frustrações com o vinho natural. Lembra que o vinho simboliza todas essas experiências com a vida natural, as experiências de Eclesiastes, as experiências que vão desembocar na frustração, no correr atrás do vento, na vaidade, no fim da vida, sem nenhuma expectativa e sem solucionar esse anelo pela presença de Deus. Então é nele que nós nos satisfazemos. Não é sem razão que te amam, diz a Bíblia. E aí começa um outro processo nesse crente do amor inicial, dessa primeira fase da vida cristã, que está aqui nos versos 5 e 6. Ela diz, a esposa, esse crente diz: eu estou morena e formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. O sol aqui fala do sol da justiça. O sol sempre é o Senhor. Eu sou o sol, Ele é o sol da justiça, né, que brilha e que se revela. E na luz de Deus, e sempre luz fala de revelação, o sol fala de purificação. E aqui então é o primeiro momento que a Bíblia começa a relatar que esse crente começa a ser purificado, santificado no nível mais profundo, nos seus hábitos, nos seus comportamentos, no seu estilo de vida, nos seus valores, no seu temperamento, na sua personalidade, nas suas prioridades. Então o sol começa a queimar, e começa a queimar te dando revelação de você mesmo. Você começa a se enxergar, você começa a se perceber que você não é todo o rei da cocada preta que você achava que era, né? Que há falhas, há debilidades, há coisas que não agradam a Deus. E Ele começa então a nos purificar. E nesse processo de purificação, muitas vezes nós não somos compreendidos por outros crentes.
Então, o quebrantamento, o trabalhar de Deus na nossa vida, que vai produzindo mudança, que vai produzindo certo resguardo, certo afastamento de certas práticas, as pessoas não entendem muitas vezes. E aí a Bíblia diz: se indignaram contra mim e puseram-me por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Em outras palavras, esse crente ele é suscetível à manipulação, é suscetível à religião. E esse crente, então, a Bíblia está dizendo que alguém impõe a ele coisas que ele faça, que não foi Deus que mandou, não foi Deus que pediu, não foi Deus que te dirigiu para fazer, não foi Deus que te deu esse encargo. Isso aí é tarefa humana. Por isso, muitas vezes, quando você está debaixo de tarefas que não foi Deus quem te deu, você sente pesado, sente massacrado, vai arrastando a perna, vai sangrando, é difícil, é esgotante, é estressante. E a Bíblia está dizendo que esse crente, então, toma conta de vinhas, de coisas que não era para ele fazer, que não era da alçada dele. Para dessa codependência de tomar problema dos outros que não são seus. É injusto você trazer sobre os seus ombros problemas que não te pertencem, coisas que você não tem os elementos para solucionar. Isso é assumir vinhas que não te pertencem. E aí no verso 7 você vê a consequência disso. Esse crente inicial, esse crente novo convertido, esse crente dessa primeira grande fase da vida cristã, ele perde a percepção do Senhor. Aqui no verso 7, dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Em outras palavras, onde é que o Senhor está? Eu perdi aquela percepção viva do teu trono, eu perdi aquela percepção viva da recâmara, da adoração, da intimidade com a tua presença. Onde o Senhor está? Onde estão os teus rebanhos? Onde tu apacentas? Esse crente então perde por um momento a percepção do Senhor. E aí a resposta do Senhor a ele, a esse crente, é: se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Em outras palavras, vai procurar pessoas mais maduras do que você. Leva os teus rebanhos, vai se aproximar de pessoas mais santas, mais consagradas, mais íntegras, mais dedicadas, com mais revelação do que você. E esses pastores aqui, isso nem nada tem a ver com pastor de título, pastor de cargo. Fala de irmãos mais maduros, de pessoas da igreja mais amadurecidas. Então é aqui a pista que o Senhor vai te dar para você retomar a experiência da presença, da intimidade, do relacionamento com Ele. E aí no verso 9 você tem uma outra metáfora: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Veja bem, isso aqui é uma poesia antiquíssima, de mais de 2.500 anos de idade. E aqui essa expressão das éguas de Faraó, das éguas da carruagem que puxavam as carruagens de Faraó, é na verdade um elogio. Está falando da força, né? Cavalos na Bíblia fala de força, de muitas vezes obstinação, de vontade forte, de decisão firme, mas de força natural também. E eram cavalos, eram éguas que puxavam carruagens reais, portanto, cavalos belíssimos. E o Senhor está dizendo: eu comparo você, a sua força, sua decisão, a sua vontade, a essa força que os cavalos têm. E é algo muitas vezes obstinado, duro. Mas aí você tem então na sequência o primeiro louvor, o primeiro elogio do Senhor a você, a mim, a esse crente pessoalmente. A Bíblia diz: formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares, enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. O Senhor está dizendo: você é formoso, você já começou a mudar,
tem transformação em você. Às vezes, no início da vida cristã, a gente olha para trás e tem a tendência de olhar para o natural, e muitas vezes o diabo nos acusa: está vendo? Você não mudou nada. Olha aí, os mesmos problemas, os mesmos pecados. Mas aqui é o Senhor dizendo: mudou sim. Já tem formosura nas tuas faces, e o teu pescoço com colares, enfeites de ouro. Ouro fala da presença de Deus, fala da glória de Deus. Prata fala de redenção. Então o Senhor está dizendo: eu te redimi, eu estou te transformando, e já tem uma medida de ouro, já tem uma medida de glória, já tem uma medida de presença de Deus. E continuando, a Bíblia diz: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. E agora então é a segunda experiência, a terceira experiência, né? A primeira foi do trono, a segunda da recâmara, e essa terceira experiência é a experiência da mesa, é a experiência da provisão do Senhor. Isso não podem ser meras doutrinas, meras informações intelectuais. Você precisa mesmo dessa experiência da recâmara, de sentir a presença de Deus, de se deleitar na presença de Deus, de contemplar o Senhor, de adorar o Senhor no seu espírito. Isso precisa ser uma realidade experimental. E agora nós temos outra experiência que se espera de você e de mim, a qual o Senhor nos traz, que é a experiência da mesa, a experiência da provisão, né, do cuidado do Senhor. O Senhor cuida de você, meu irmão. O Senhor cuida das suas necessidades de comida, de trabalho, de portas abertas, de provisões financeiras. O Senhor é aquele que te dá de maneira graciosa as dádivas que você precisa, das quais você precisa. E é interessante, a Bíblia diz que ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado. E tem uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, que foi uma das experiências mais íntimas, porque fala de coisas que ninguém sabia que eu precisava. Estava no seminário, eu precisava de um sabonete, de uma pasta de dente que tinham acabado, e naquele seminário ali sozinho, eu tinha colegas que podiam me emprestar esses itens, mas eu me senti melancólico, como que abandonado por Deus. E eu falei para Jesus, Senhor, eu não vou nem orar, não vou nem pedir, porque o Senhor é o responsável por eu estar nesse seminário. Foi o Senhor que me trouxe para cá, e a convicção era completa nisso. E eu peguei um sabão de quadro, aquele sabão de lavar roupa, né, com muita soda cáustica. Levei aquele sabão melancólico, né, para o banheiro, tomei meu banho e fui para a igreja. E ao chegar no prédio da igreja, uma senhora, a irmã Maria José, me lembro muito bem dela, veio para mim com um embrulho de jornal, e ela me disse: Marcelo, eu estou constrangida de te dar esse presente, mas foi o Senhor que mandou te dar. E é muito simples, e era um embrulho de jornal. Ela foi e comprou aquilo numa venda, numa mercearia, e quando eu abri, irmãos, era um sabonete e uma pasta de dente, e ninguém sabia disso, só Jesus. Ele estava dizendo, em outras palavras: eu conheço as suas necessidades, eu sei do que ninguém mais sabe. Quando você coloca a sua cabeça sobre o travesseiro, eu peso, sondo, meço, esquadrinho os teus pensamentos. Eu conheço você e eu cuido de você. E essa experiência então da mesa fala dos manjares, fala da abundância, fala da provisão do Senhor para nós. E está aqui então, durante esse tempo da mesa, o meu nardo, diz o crente, diz essa esposa apaixonada, o meu nardo exala. E novamente agora o nardo, lembra de perfume, que fala de quebrantamento, da maneira de se extrair das madeiras aromáticas através da prensa, aquilo que eu expliquei, em que o quebrantamento aqui fala desse processo em que as fibras das madeiras aromáticas eram rompidas e as gotículas de perfume eram liberadas. Então agora o nardo está guardado num saquetel, né, num sachê, entre os seios, né,
dessa mulher que representa a igreja. Mas o que é importante aqui? Que agora o quebrantamento não é só de Jesus, é dela também, é desse crente. Você foi trabalhado no nível em que agora você agrada ao Senhor, o perfume é prazeroso ao Senhor. O seu aroma, o aroma que você carrega em você é agradável ao seu Senhor. Então nós estamos sendo aprovados por Deus numa primeira medida, e uma primeira medida de quebrantamento. Quebrantamento da alma, quebrantamento do ego, quebrantamento da obstinação, da dureza da nossa personalidade, da obstinação da nossa vontade humana. E a Bíblia está dizendo: o meu amado é para mim como um saquetel de mirra posta entre os meus seios. Está aqui no verso 13. Então agora não é apenas o nardo, é a mirra também. E a mirra tem tudo a ver com Jesus Cristo, porque a mirra foi um dos presentes que os reis magos trouxeram para Jesus. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. A mirra fala então desse quebrantamento, dessa índole, dessa natureza, dessa identidade quebrantada do Filho de Deus. Na crucificação, soldados vieram trazendo para Jesus vinagre com mirra. Então a mirra fala desse quebrantamento que é de Jesus e agora é da noiva também. É o cheiro dele nela, é o cheiro do Senhor em você. A Bíblia fala do bom perfume de Cristo em nossas vidas. Você vai passar a ter o cheiro de Jesus, meu irmão querido, minha irmã querida. E aí a Bíblia diz no verso 14: como um racimo de flores de rena nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado. O racimo de flores era uma pequena coroa tecida de flores, aqui dessas flores de mirra, flores de rena, desculpe, das vinhas de Engedi, e eram colocados na cabeça das noivas, que dançavam para o noivo na ocasião de festa. Então, a ocasião aqui é festa, a ocasião aqui é celebração, né, de alegria por conta dessa presença. E aí, novamente, você tem um elogio do Senhor para esse crente, verso 15: eis que és formosa, que é Jesus falando. Jesus está falando para você: você é formoso, meu irmão. Você é formoso, você é formosa, ó querida minha. Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. E a pomba aqui novamente confirma essa metáfora do quebrantamento. A pomba é um animal frágil, que fala de pureza, fala de beleza, fala de paz, fala do Espírito Santo. A pomba vem, o Espírito Santo vem em forma de pomba por ocasião do batismo de Jesus. Então, quer procurar o símbolo na Bíblia? Vai procurar outras ocasiões onde o símbolo se manifesta para você ter o entendimento completo dessas metáforas. E a pomba, então, os olhos de uma pomba fala desse olhar doce, quebrantado, que esse crente não tinha, mas agora passou a ter. E quem que reconhece não são os outros irmãos e irmãs, não são as outras filhas de Jerusalém, as outras pessoas da igreja, é o próprio Senhor, reconhecendo que você agora tem um nível de quebrantamento que você não tinha. Você tem agora um aroma de quebrantamento, um aroma de mirra que você não tinha. Você é formoso, é formosa. Você chamou a atenção do Senhor. O Espírito Santo está trabalhando em você, meu irmão. E aquele que começou a boa obra haverá de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Que coisa extraordinária que você possa experimentar isso, que você possa desfrutar disso. E todas essas experiências de avanço, de retrocesso, fala desse primeiro momento, desse primeiro grande bloco, dessa primeira grande fase da vida cristã, que é o amor inicial. Nós chamamos esse primeiro bloco do livro de Cantares, e isso vai se estender até o capítulo 2, verso 7. Nós vamos ver isso semana que vem. E esse amor inicial define essa grande fase, essa primeira etapa do trabalhar de Deus. Esse crente, por enquanto, ele só está focado no relacionamento com Deus, ele não vê outros irmãos, ele não vê mais ninguém, ele está focado nessa experiência meio que egoísta de ter o Senhor só para ele, mas é o primeiro momento, é a primeira fase,
e mesmo assim há grandes progressos. Que você possa ser edificado com essa palavra, ser fortalecido, ser abençoado. Receba o meu carinhoso abraço, nos vemos semana que vem, normalmente às quintas-feiras, no nosso estudo no Instagram e aqui no YouTube. Deus abençoe a todos, até a semana que vem.